descoberta do Vale dos Dinossauros foi praticamente por acaso. O meu avô era um tropeiro viajante e vivia à procura desses animais dele, tinham fugido do roçado. E ele chegando aqui na Passagem das Pedras, não encontrou os animais, mas encontrou as pegadas, né? Duas pegadas, uma entrecruzando a outra. O que foi que ele disse quando chegou em casa? Eu encontrei o rastro do boi da Ema. A filharada, que era 18 filhos que ele tinha naquela época, então disse, papai está caducando, dizendo que encontrou o rastro do boi da Ema numa pedra, lá na Passagem das Pedras. Disse, não, minha filha, amanhã no outro dia vocês vão olhar, aqui, mais ou menos já está anoitecendo, vocês vão olhar que vão encontrar lá o rastro do boi da Ema direitinho na pedra, né? Então a meninada veio no outro dia, os 18 filhos, filhas e filhos, e quando chegaram aqui, então ficaram todo mundo arrepiado os cabelos, porque quando viram essas pegadas. E o que aconteceu? Eles correram para casa, como se fosse dizendo que era rastro de alma, de lobisomem, de papa-figa, aquelas histórias que os nossos avós contavam antigamente para os filhos não saírem de casa. Então ficou isso conhecido até 1924, quando Luciano Jacques Moraes veio de Minas Gerais, ele veio aqui a Mossoró, e disse, eu quero conhecer Souza para saber onde é esse rastro do boi da Ema nessa pedra, na Passagem das Pedras. Ele chegando aqui, trouxe uma lambe-lambe, essas marcas antigas, só deve ter em museu, fez algumas fotografias e mandou para a Europa, né, em 1924. Lá o José Leonardo descobre essas pegadas por acaso, muito rústicas, né, mas vem aqui, traz a RAI, Televisão Italiana, em 1975, faz uma filmagem completa, e daqui começou a ser conhecido o vale como pegadas não de boi Ema, como dinossauros, né. Então veio depois a Globo soube e trouxe a equipe. Veio Francisco José, depois o Geneton Moraes e depois o Pedro Bial. Então o Pedro Bial fez uma reportagem bem interessante com o Vale dos Dinossauros. Ficou conhecido no mundo inteiro, que a Globo sempre abrange essa área, né? Aí o Rich descobre pelo SBT, também vem aqui, faz a quinta vez que ele vem aqui. Essas pegadas estão conhecidas no mundo inteiro, através dessas televisões, da mídia, né? E hoje a gente sabe que é uma das mais importantes do mundo para o estudo científico paleontológico, né? Vimos aqui o Felipe Taquet do Museu de Paris, Giancarlo Ligabue de Palermo, na Itália, o professor SP Mulgo da Universidade da Narendra da Índia, e várias outras personalidades brasileiras. E fizeram aqui toda a reportagem e hoje é conhecido no mundo inteiro como uma das mais importantes para o estudo científico paleontológico. Pessoal, tudo começou aqui no ano 1897, o fazendeiro Anísio Fástio da Silva saiu à procura de seu gado. Na passagem do Rio Seco, Anísio viu grandes e pequenas pegadas. Ele imaginou ser de boi e ema, mas para alguma parte de regiões vizinhas a Souza não era de boi e ema não, e sim de outros bichos. Depois de muitas histórias fantasiosas sobre essas pegadas, só no ano 1924 o geólogo Luciano Jacques Moraes chegou a Souza, a convite do prefeito na época, e tirou várias fotos das pegadas, e tirou aquela pegada grande ali e levou para os Estados Unidos que fosse analisado, pesquisado para saber que pegada era. Então o resultado foi surpreendente, era pegada de dinossauro tipo Cretáceo, viu pessoal? Só no ano 1975, o padre paleontólogo José Leonardo chegou a Souza e deu uma pesquisa mais aprofundada sobre essas pegadas. Como eram as pegadas dos herbívoros e dos carnívoros. As camadas sedimentares aqui de baixo para cima contém 13 camadas sedimentares. E segundo os estudos, cada camada dessa de uma para a outra ser refeita, leva de 1 a 10 milhões de anos para ser refeita cada camada dessa. E José Leonardo também descobriu uma trilha com 50 pegadas, que é de uma espécie carnívora, a espécie Nuasauridea, certo pessoal? E nessa área aqui que vocês estão vendo aqui, há 110 milhões de anos, segundo os estudos, 110 e 120 milhões de anos, ok pessoal? Vocês têm alguma pergunta, pessoal, para perguntar? Fábio, eu gostaria de saber se essas pegadas são realmente do dinossauro. Sim, segundo os estudos, né, o estudo está aí para comprovar, né, que são pegadas de dinossauros, como eu falei para vocês, em 1924, o geólogo Luciano Jacques Moraes, que ele é geólogo, ele chegou a Souza, né, e tirou várias das fotos, inclusive tirou essa pegada e mandou para os Estados Unidos, né, que fosse analisado. Então aí foi comprovado que era pegada de dinossauros em 1924. Então o estudo está aí para isso, né, para comprovar, ok pessoal? Eu acredito piamente nessa teoria, mas que para mim está comprovado cientificamente, porque os estudos comprovam isso. E a gente acredita por causa dos depoimentos dos outros, dos nossos antecedentes. Mas, de certa forma, eu duvido, porque seria mesmo os dinossauros, aquelas pegadas, e teria mesmo acontecido a queda do Big Bang? Não sei. Através dos estudos, né, dos achados arqueológicos, das pesquisas, dos fósseis. E aí, pela Constituição, as pessoas podem
visualizar concretamente que existiram. O complexo do Vale dos Dinossauros ele foi criado em 1999, numa ação conjunta da Prefeitura Municipal, Governo do Estado e Governo Federal. Ele foi criado para dar mais visibilidade à cidade, já que ela possuía todo esse patrimônio paleontológico e histórico, e para facilitar a visitação dos visitantes e cientistas que se interessem a estudar esse assunto. Esse monumento ele foi descoberto assim mesmo que por um acaso, em 1897, por um pequeno agricultor que tinha perdido o seu gado, e quando ele foi procurar, encontrou algumas pegadas. E na época acreditava-se que eram pegadas de boi ou de ema, e alguns achavam até que, levavam mais para o lado mítico, achavam até que era até de lobisomem. Até que no ano de 1924, um geólogo se interessou, escutou essas conversas e fotografou e mandou para um instituto na Inglaterra. Aí foram confirmadas que eram pegadas de dinossauro. Aí só muito tempo depois, só na década de 70, foi que foi organizado um estudo sistemático dessas pegadas. O Vale dos Dinossauros, o termo Vale dos Dinossauros, foi cunhado relacionado a um acidente geográfico que existe aqui no Alto Sertão da Paraíba. Nós temos montanhas do lado norte, montanhas do lado sul, e no meio dessas duas cadeias de montanhas você tem uma região plana que há 120, 130 milhões de anos no passado surgiu um vale, uma formação geológica ou geográfica. Para entendermos como esse processo aconteceu, nós temos que levar em consideração que o planeta Terra não é uma massa, um globo estático, e sim dinâmico. Ele está em constante modificação. A teoria mais aceita, e a mais recente, e a que se perdura, sustenta com mais argumento, é a teoria das placas tectônicas, Os continentes, os atuais continentes, as massas de terras que existem, seriam balsas que flutuam em cima de um manto que está no interior da Terra em ebulição. O primeiro conjunto ou aglomerado de terras, os cientistas chamam de Pangeia, Não haveria uma definição entre o que seria norte, o que seria sul, o que seria leste, oeste, ou mesmo a definição moderna do continente, América, Europa, Ásia e África, a Antártida e o Ártico. Mais adiante, com processos de vulcanismo, a erosão, raios, bombardeio de meteoros, de asteroides, existiram fraturas nessa crosta em formação que proporcionou a divisão do globo como ele se encontra hoje, os continentes atuais. Esse segundo período a ciência chama de Gondwana, É nesta fase, os artigos científicos mais aceitos e os mais respeitáveis, de pesquisadores, dizem que surgiu o Vale dos Dinossauros. Então, o Vale dos Dinossauros, a história do Vale dos Dinossauros, ela é uma história muito antiga. Não há de se falar, nesse contexto histórico, de ser humano. O ser humano ainda não existia. Nós temos um planeta que tem bilhões de anos e o ser humano, como ser pensante, só tem 20, 25 mil, há quem fale em 15 mil anos de evolução. Então, há uma diferença muito grande entre o contexto histórico que nós estamos falando, a realidade do que nós encontramos aqui, essas pegadas fossilizadas às margens de um rio, e o contexto de racionalidade humana para explicar. O monumento natural Vale dos Dinossauros tem extrema e grandiosa importância não só para Sousa, mas como toda a região, pelo seu grande potencial turístico, que é um recurso natural, onde se encontra hoje a maior trilha de pegada dos dinossauros já encontrada, Foi um registro encontrado, histórico. E atraímos paleontólogos, estudiosos, turistas, estudantes, que vêm até Sousa para conhecer, estudar e conhecer também Sousa, a cidade e região. Movimenta bastante todo o trade turístico da nossa cidade, que são os restaurantes, os hotéis, pousadas, o setor formal e informal, todo o comércio de Sousa, trazendo bastantes recursos deixados para a cidade de Sousa. A gente está trabalhando bastante a questão do marketing turístico, não só nacional como internacional, para que tenham acesso, conhecimento de Sousa, levando todo esse potencial ao mundo, divulgando em feiras, nos eventos de turismo,
nas escolas, desenvolvendo a parte do turismo pedagógico, do turismo científico e atraindo turistas de toda a região. Eu não considero como gigante que está adormecido, não. O potencial está lá e nós estamos trabalhando, trazendo recursos para o Vale dos Dinossauros, projetos que foi de emenda agora, que foi de R$2.400.000, e o Vale está passando por uma nova reestrutura. Uma nova construção está sendo feita, um museu multifuncional, com cinema 3D, para mostrar a história, todo o processo das pegadas, de como foi preservada as pegadas até hoje. E uma área também para exposição, um cybercafé com biblioteca também à disposição para quem quiser interagir de forma com a internet, o mundo inteiro levando conhecimento e pesquisando também sobre o Vale. Vai estar no Vale dos Dinossauros. Próximo ano encontrará uma nova estrutura, que é o Vale dos Dinossauros, a grandiosidade do Vale. Aumentou consideravelmente, né? Está mais organizado, mais estruturado, com novo equipamento turístico, um museu com bastantes informativos. E recebemos, sim, bastante número de visitantes depois da reforma. Também houve uma divulgação em relação a essa nova estrutura que o Vale dos Dinossauros está tendo para atender e receber os turistas.